Fala galera, começando mais um Futebol Hoje, o podcast que te coloca no centro do furacão do Brasileirão. E essa semana a gente tem um jogo que, apesar de não dar tão topo da tabela, né? É verdade. Uma carga dramática, assim, de arrepiar. Verdade. E aí, pessoal, tudo certo? Boa, pera. Bragantino e Cuiabá se enfrentam nesse sábado e, acreditem, esse jogo vale muito mais do que os 3 pontos. A luta contra o rebaixamento tá pegando fogo e esses dois times estão bem no meio dessa panela de pressão, né? É, tipo, um daqueles jogos de 6 pontos, sabe? Onde o empate não interessa pra ninguém. É. A bola rola no Nabi Albichedi, em Bragança Paulista, às 4 da tarde, horário de Brasília. Prepara o café! Isso. E o coração, porque emoção não vai faltar. Com certeza. O Bragantino entra em campo carregando o peso de 7 jogos sem vitória. 7. Dá pra sentir a apreensão da torcida. Já o Cuiabá. Bem, vem de 4 derrotas seguidas, né? A situação é crítica para os dois lados. E quando a gente olha para a tabela, a situação fica ainda mais tensa, né? O Bragantino está com 34 pontos, o que em outros cenários não seria tão preocupante, mas essa fase recente, sem nenhuma vitória. Liga o sinal de alerta. Sem dúvida. E o Cuiabá, com 27 pontos, está ainda mais perto da zona de rebaixamento. Uma derrota esse sábado pode significar um passo enorme rumo à Série B, né? A pressão é imensa para os dois times, mas principalmente para o Dourado. Vai lembrar também que o Bragantino leva vantagem no retrospecto recente contra o Cuiabá. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias para o Massa Bruta e 3 empates. Será que essa escrita vai se manter? É a pergunta que não quer calar, né? O Cuiabá precisa desesperadamente dessa vitória para respirar na tabela e, quem sabe, iniciar uma reação. Mas para isso, vai ter que superar o histórico negativo contra o Bragantino e principalmente a pressão de um jogo decisivo como esse. E aí, torcedor, o que você acha? Quem leva melhor nesse confronto de gigantes? O Bragantino tentando se reencontrar e se afastar da degola ou o Cuiabá buscando um milagre para sair dessa situação complicada? A gente quer saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui no nosso canal e participe dessa discussão. O que a gente pode garantir é que esse jogo promete fortes emoções, lances disputados e muita tensão. Fiquem ligados, porque no próximo bloco a gente vai se aprofundar ainda mais nesse confronto. Vamos analisar o desempenho recente dos times, os destaques, os pontos fracos. Vamos desvendar as estratégias que Bragantino e Cuiabá podem usar para tentar sair de campo com uma vitória. E claro, vamos trazer as estatísticas que podem te ajudar a entender melhor esse jogão. Não sai daí. Pois bem, voltamos para desvendar os mistérios e as estratégias por trás desse Bragantino e Cuiabá. Começando pelo Massa Bruta, o que mais chama atenção, como já falamos, né, é essa sequência de 7 jogos sem vencer. E olha, para um time que sonhava com voos mais altos no campeonato, essa queda livre é de te assustar. É de fato. A última vez que o Bragantino comemorou uma vitória foi contra o Bahia. De lá para cá foram 4 derrotas e 3 empates. Um jejum que está colocando em risco a permanência do time na Série A. E quando a gente olha para os números, fica claro que o ataque do Bragantino simplesmente travou. Foram apenas 4 gols marcados nesses últimos 7 jogos, né? Um time que costumava ser ofensivo e criar muitas chances, agora parece perdido em campo. É, como se tivessem desligado a tomada do gol, né? Pois é. Mas não é só o ataque que preocupa, a defesa também tem dado umas vaciladas, né? Sofrendo 9 gols nesse mesmo período. Dá pra ver que a confiança do time tá abalada e isso se reflete diretamente em campo. Essa insegurança pode ser um prato cheio pro Cuiabá, que apesar de estar numa situação ainda mais delicada na tabela, tem mostrado muita garra e vontade de sair dessa enrascada. Verdade, o Dourado também não vive um bom momento. São 4 derrotas consecutivas, mas o time tem se mostrado aguerrido, buscando o jogo, mesmo fora de casa. E, se a gente for analisar friamente, o ataque do Cuiabá tem sido o maior problema. Sem dúvida. 22 gols em 31 jogos. É o segundo pior ataque do campeonato. Se o Cuiabá quiser surpreender o Bragantino e conquistar essa vitória fundamental, vai precisar encontrar uma solução para esse problema. Mas nem tudo está perdido. A defesa do Cuiabá tem se mostrado um pouco mais sólida, sofrendo 37 gols até agora, o que não é um número tão alarmante. Se conseguirem segurar o ataque do Bragantino, que já não tá lá essas coisas, quem sabe o Dourado não consegue roubar uns pontinhos lá em Bragança. Aí é que tá a grande questão. Será que o Bragantino vai conseguir se impor de dentro de casa e reencontrar o caminho das vitórias? Ou será que o Cuiabá vai aproveitar a fragilidade do adversário e conquistar uma vitória heróica? Lembrando que a última vez que esses dois times se enfrentaram, o Bragantino venceu por 2-1 lá na Arena Pantanal. Mas isso não significa muita coisa, né? Cada jogo tem a sua história e a pressão nesse sábado vai ser gigantesca pros dois lados. Exatamente. E para quem gosta de um bom futebol, com doses extras de drama e tensão, esse jogo é imperdível. Preparem um coração porque a emoção é o que não vai faltar nesse confronto de vida ou morte. E aí, quem vocês acham que leva a melhor? Deixem seus palpites nos comentários e vamos juntos acompanhar essa batalha épica pela sobrevivência no Brasileirão.
No próximo bloco a gente volta com mais análises e estatísticas para te ajudar a entender ainda melhor esse jogão. Fiquem ligados. E olha, falando em drama e tensão, a gente não pode esquecer que essa briga contra o rebaixamento não se resume só a Bragantino e Cuiabá. Tem muita gente grande suando frio nessa reta final de campeonato. Verdade, a zona de rebaixamento tá mais embolada do que nunca. Além de Bragantino e Cuiabá, temos Santos, Coritiba, Bahia, Vasco lutando com unhas e dentes para escapar da degola e a cada rodada a situação muda completamente. É um verdadeiro salve-se quem puder. E o que me impressiona é que entre esses times tem gente que no começo do campeonato era cotada até para brigar por uma vaga na Libertadores. Pois é, o Santos, por exemplo, tem um elenco com grandes nomes, mas dentro de campo a coisa não engrena, um time que oscila demais alterna boas atuações com derrotas inexplicáveis. A torcida já tá perdendo a paciência. E Curitiba, hein? Parece que já jogou a toalha. Amagou a lanterna do campeonato por várias rodadas e a distância pro pelotão de cima só aumenta. A situação do Coxa é realmente preocupante. Já o Bahia, que voltou para a Série A com muita festa, tá sentindo o peso da competição. O Tricolor de Aço até que tem um bom time, mas falta consistência. Se não abrir o olho, pode acabar voltando para a Série B mais rápido do que imaginava. E o Vasco, que também retornou à elite este ano, tá numa gangorra, uma hora tá lá em cima, brigando por uma vaga no G6, outra hora tá flertando com a zona de rebaixamento. Falta equilíbrio pro Cruz-Maltino. É por isso que eu digo essa reta final do Brasileirão vai ser de tirar o fôlego. A cada rodada, a gente vai ter jogos emocionantes, decisões dramáticas e reviravoltas incríveis. Quem vai conseguir se salvar dessa degola? Só acompanhando de perto pra saber. E você, torcedor, o que acha? Qual desses times vai se dar bem nessa luta contra o rebaixamento? Deixe seu palpite nos comentários e participe dessa discussão. E para quem é apaixonado por futebol e não perde um lance do Brasileirão, continue ligado aqui no Futebol Hoje. A gente volta com mais análises, debates e informações exclusivas. Até lá!